Enem 2019, primeira aplicação. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força do ataque do desafiante com a força de defesa do desafiador, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então vamos ter aqui o jogador 1 e temos o jogador 2. E nós precisamos descobrir quanto é a força de ataque e defesa de cada um deles. Então vamos voltar aqui no texto, né? A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então a força de defesa, vamos colocar aqui, ó, a força de defesa, ela é diretamente proporcional ao seu nível, então é igual ao nível, quanto maior o nível, maior a força, e ao quadrado de sua experiência. Então, vezes a experiência elevada ao quadrado. Então, essa é a força de defesa. Já a força de ataque, ela vai ser diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, a força de ataque vai ser igual, diretamente proporcional no caso, né, à sua experiência. Então, quanto maior a experiência, maior a força. E ao quadrado do seu nível, vezes o nível elevado ao quadrado. Uma outra informação que vale a pena destacar aqui, que a gente vai acabar utilizando, é que os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e com experiência 1. E possuem força de ataque 2 e defesa 1. Então, essa força de defesa, ela se inicia com 1. E a força de ataque com 2. Então, vamos agora calcular qual é a força de defesa e ataque de cada um desses jogadores, tá? Eu sei que é o 1 contra o 2, mas vamos montar dos dois só para a gente poder ter essa ideia. Então, do jogador 1, vamos calcular a força de defesa dele. Bom, o jogador 1 tem nível 4, experiência 5. Então, força de defesa, 1 vezes N. N é o nível que vale 4. Vezes a experiência ao quadrado. A experiência é 5. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 4, 100. Já a força de ataque, ela vai ser 2 vezes o E, que é a experiência, que vale 5, vezes N ao quadrado, onde o N é 4. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. Jogador 2, força de defesa. O jogador 2 tem o nível 2, experiência 6. Então, força de defesa, 1 vezes N. Então, 1 vezes o N, que é 2, vezes a experiência, que é 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72.
E a força de ataque, 2 vezes E, o E é 6, vezes o nível que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 12, 48. Então, durante o jogo, então, o jogador 1, ele decidiu atacar o jogador 2. Então, o jogador 1 ataca o jogador 2. O jogador 1 faz um ataque com uma força de 160. O jogador 2 defende com uma força de 72. E eles querem saber, então, qual é a diferença entre a força de ataque e a força de defesa. Então, basta fazer aqui um 160 menos 72, que vai dar um total de 88. Então, a resposta é a letra B.